Bom, pessoal, bem-vindos de volta. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso workshop. Tá? Então, como prometido de manhã, a próxima sessão vai ser uma sessão técnica, tá? Então, é a sessão de técnica de ética em IA. E para essa sessão nós chamamos Simone Hashiguchi e o Marcos Medeiro Raimundo, que já estão aqui em cima. Tá? Essa sessão a gente vai dividir ela em 2 blocos. O primeiro bloco vai ter algumas perguntas e assim, discussões internas entre aqui em cima na banca, e depois a gente abre para perguntas gerais. Tá? Então, a ideia é que a gente vai fazer esse primeiro bloco, o tempo que durar, a gente projetou para no máximo 1 hora, e tem meia hora de interação com o público. Tá? Mas sintam-se à vontade também, se quiserem, Marcos e Simone, se vocês quiserem mudar e jogar coisas para o público também, fiquem à vontade. É para ser uma sessão tranquila. Tá bom? Então, eu vou introduzir o primeiro tópico, né, de discussão, que é a apresentação. Gostaria que vocês se apresentassem. Por favor. Obrigado. Tá ouvindo. Beleza. Primeiro, meu nome é Marcos Medeiros Raimundo. Eu sou formado aqui em engenharia de computação, fiz minha pós-graduação na engenharia elétrica. E assim, minha formação foi basicamente técnica. Em algum momento, muito porque o que eu desenvolvi se encaixava então, eu trabalhava com otimização multiobjetivo, e quando a gente pensa em fairness, a gente sabe que dificilmente você vai conseguir ter um modelo que é bom e justo ao mesmo tempo, então a gente tem que conseguir lidar com isso. E aí, aos poucos, eu fui me interessando cada vez mais por tópicos de ética e machine learning, entre imparcialidade, fairness e explicabilidade. E aí eu fui me aventurando nisso. Assim. Acho que primeiro foi de um ponto de vista muito técnico, tanto que assim, quando eu vou falar algo sobre ética em IA, eu fico do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Fico com muito medo de falar alguma porcaria. E aí, aos poucos, eu fui aprofundando. Então, aqui no Instituto de Computação, eu dei duas vezes uma disciplina mais de métodos técnicos para mitigação de vieses, para melhoria de transparência de modelo. Em outras 2 oportunidades, a gente tentou abrir discussões sobre os impactos de IA na sociedade. Semestre que vem eu devo dar algo parecido com isso, mas algo mais geral, de computação na sociedade. Então, foram alguns tópicos que foram me interessando. Assim. Então, eu quis contar de uma forma menos estruturadinha como eu caí aqui nessa mesa. Mas é por aí. Assim. E aí, hoje eu divido um pouco com uma parte mais técnica de modelagem, de questões éticas, e outras mais tentar entender os problemas, tentar avaliar problemas de modelos e assim por diante. Tá? Então, acho que essa é a minha apresentação, para vocês saberem de onde eu venho aqui nessa conversa. E eu vou passar para a Simone. Bom dia, pessoal. Meu nome é Simone, eu sou professora aqui do Instituto de Estudos da Linguagem. Estou aqui nessa mesa a partir da minha participação também na Meta 5, aqui do IAC. Né? E no Instituto de Estudos da Linguagem, particularmente, eu sou do Departamento de Linguística Aplicada. Né? Nesse departamento, eu trabalho com ensino de línguas estrangeiras, educação linguística, mais focado em línguas estrangeiras, e a partir um pouco dessas investigações em linguística aplicada, a gente começou a entrar, né, na discussão sobre inteligência artificial, mais especificamente pensando em inteligência artificial aplicada à educação linguística. Né? Como é que a gente pode pensar o uso de inteligência artificial para aquisição de línguas estrangeiras. E aí, né, o motivo para eu estar também aqui nessa mesa, então, as reflexões, enfim, as teorizações sobre ética que a gente tem, que eu posso, né, trazer aqui para compartilhar com vocês, são reflexões que a gente tem feito nos nossos estudos, né, analisando e pensando linguagem humana mesmo e as questões de ética e utilização de tecnologias. Né. Acho que um pouquinho para
localizar vocês como é que a gente faz esse percurso, né, de reflexão sobre ética, tem a ver com uma questão pessoal, por exemplo, né? Eu sou descendente de japoneses, e essa marca pessoal, ela vem desde sempre, né? Sou nomeada como japonesa pelo outro, pela palavra do outro, né? Eu não me reconheci desde pequena como, né? Não existe uma essência, né, de uma identificação social. Mas a gente começa a pensar, eu pelo menos, né, comecei muito a refletir sobre essa nomeação do outro, né? Como é que os outros nomeiam os nossos corpos, nos identificam, e o que isso significa em termos de processos de produção de sentido. Porque uma vez que eu sou identificada, nomeada pelo outro com uma identificação, essa identificação acaba que determina como o outro vai interpretar as minhas palavras, né? Cria expectativas sobre aquilo que eu estou dizendo e os sentidos possíveis, né? Esse é um exemplo de como a gente, em processos de produção de sentido, sempre vai seguir alguns caminhos, né, que a gente trata analiticamente como discursos, né? Então, sendo descendente de japonesa e sendo nomeada como japonesa, várias relações, né, com outras pessoas foram sendo determinadas a partir de um certo imaginário sobre o que seria ser japonesa. Isso me levou, então, a algumas inquietações de pesquisa sobre a relação com corpo e linguagem e a relação da ética mesmo nas relações humanas, né? A partir disso, essas reflexões sobre ética, relação humana, como as pessoas nos nomeiam, como a gente se relaciona, como a ética ou a não ética vai sendo construída nas relações humanas, foi sendo, então, analisada em termos de linguagem e discurso. E é um pouco desse lugar que eu trago essa reflexão. Então, uma primeira reflexão é sobre linguagem e ética, e uma segunda reflexão é sobre a utilização de sistemas de inteligência artificial para a educação linguística, né? E nesse segundo aspecto, eu fiz um projeto, em 2017, eu comecei um projeto sobre educação linguística, que era o desenvolvimento de um laboratório virtual para aprendizagem de línguas estrangeiras, mais especificamente do inglês, nessa época. E a gente tentou começar um sisteminha de IA com o qual as pessoas pudessem fazer conversas, né? A gente estava trabalhando no contexto da educação à distância, e era importante ter um sisteminha com o qual as pessoas pudessem conversar. A partir dessa proposição, a gente foi estudar inteligência artificial naquele momento, em 2017, né? Eu estava querendo trabalhar com processamento de linguagem natural, então eu queria poder transcrever a fala, né, de entrada dos meus alunos nesse laboratório, e queria que esse sistema tivesse uma voz digital de saída para fazer algumas respostas, né? Mas em 2017, acho que estava, para o meu grupo, ainda muito incipiente, talvez a gente não tivesse num ponto que a gente hoje estaria muito mais fácil, né? Mas estou mencionando isso porque a questão de como é que você, no meu caso, né, quando os alunos estão falando uma língua estrangeira, eles vão falar com sotaque, como é que esse sotaque vai ser percebido, vai ser transcrito, né? E qual é essa voz que vai sair, né, desse sisteminha de inteligência artificial, né? Uma primeira questão sobre a voz é que a voz tem frequências, né, que podem ser identificadas como masculinas ou femininas. Então, um dos nossos primeiros estudos foi verificar quais são as frequências que a gente tem e por que haveria uma predominância de frequências identificadas como frequências femininas. É o que, basicamente, a gente tem. Uma maioria de assistentes digitais tem frequências de voz consideradas femininas, né? Mas o que significaria isso em termos de processos de produção de sentido, né? Porque a voz feminina seria de preferência. Ela teria uma condição acústica mais confortável, de fato, ou essa seria uma construção discursiva, uma construção social? Então, esses são exemplos, né, de pesquisas que a gente vai fazendo em torno da linguagem, em torno de como a gente vem trabalhando as relações interpessoais, formas de identificação e relações éticas, né? Então, é a partir um pouquinho dessas pesquisas que eu venho para essa mesa compartilhar algumas experiências.
Então, introduzindo o próximo tema, agora já exatamente o tema dessa sessão técnica. O que é ética, e especificamente ética em IA, para vocês? Sem querer fazer uma introdução dessa parte mais técnica, eu acho que a minha construção do que é ética, ainda mais nessas reflexões dentro de IA, acho que parte de um ponto de vista do engenheiro. Assim. Eu trabalhei com otimização, então, em geral, a minha cabeça funciona, eu olho as coisas e, tipo, como que eu otimizo isso? Então, a partir dessa reflexão, eu fui tentando encontrar referências que me ajudassem a entender como é que eu organizo isso de uma forma menos exata. E aí, acabei encontrando, por exemplo, John Stuart Mill, que é um dos pais do utilitarismo. Então, o utilitarismo, basicamente, a gente quer maximizar o bem-estar geral da população. E isso, assim, no papel fica muito bonito, beleza? Na palavra pode ficar bonito. E aí, quando a gente olha, por exemplo, os sistemas de machine learning, eles basicamente fazem isso. Quando você otimiza uma loss, está otimizando a loss média, está otimizando a utilidade de alguma coisa. Só que isso tem problemas, porque tem grupos que são mais difíceis de aprender, tem grupos que são menos amostrados, com menos qualidade de amostra. E aí, aos poucos, na nossa pesquisa, a gente foi desenvolvendo um outro modelo, que é um modelo de minimax, onde a gente pega e fala qual que é o grupo mais desfavorecido. Como que eu maximizo o bem-estar daquele grupo mais desfavorecido. E aí isso acaba encaixando com Rawls, tá? E aí é interessante porque isso acaba... A gente está tentando pensar como que a gente melhora o bem-estar dos mais vulneráveis. Então, na minha cabeça, continua sendo um problema de otimização. Então, eu estou maximizando o bem-estar de quem está com menos acesso a coisas. E a gente começa a discutir coisas mais gerais. Então, liberdade fundamental é algo essencial, pensando em ética. A gente tem que ter igualdade equitativa de oportunidades. E tem essa questão a gente só pode dar um tratamento desigual quando a gente vai favorecer quem tem menos recursos, quem está mais fragilizado. Então, eu acho que isso acaba guiando muito a forma como eu penso pesquisa nessa área, porque eu vou criar, em geral, minha tarefa é criar modelos. Então, quando eu vou criar um modelo, eu penso como que eu penso ele de forma que eu favoreça quem tem menos acesso a algo. Então, foi a forma que eu encontrei de atuar nesse mundo. Assim. Então, acaba sendo muito... Como que eu posso dizer? É bem encaixotadinho, mas é a forma que eu consegui entender, sabe? Mas, aos poucos, eu vou devanear bastante aqui. Que eu acho que tem uma preocupação que eu tenho sentido com o avanço da IA, que parece que a gente aumenta cada vez mais a produtividade, mas a gente ainda continua sem tempo. Então, ontem, uma das pessoas falou, não, eu consigo ganhar 2 horas do meu dia usando um chat. Não, eu só estou produzindo mais e trabalhando a mesma coisa ou mais ainda, sabe? E eu acho que um pouco essa preocupação com o trabalho é uma coisa que tem me despertado algo ético, ainda mais dentro desse contexto de IA, assim. Porque parece que as coisas vão ficando você vai pertencendo cada vez menos ao teu trabalho. E acho que isso está acontecendo cada vez mais, tanto que
Uma das séries de TV mais famosas hoje é sobre alienação de trabalho, que é o Severance da HBO Max. Então, eu acho que isso para mim comunica um pouco com essa questão, porque parece que a gente está automatizando cada vez mais a coisa e pertencendo cada vez mais às coisas. Lógico que aqui a gente está trabalhando com IA, a gente está numa posição privilegiada, porque a gente constrói isso. Então, a gente constrói... A gente está com esse poder de alienar o outro, em certo nível. Então, a gente que faz uma coisa agora é parte do trabalho do outro. Então, e aí, eu como otimizador, como alguém de pesquisa operacional, falo, eu não sei como resolver isso daí não, sabe? Então, eu acho que isso, junto com outras coisas, por exemplo, essa crença cega em IA tem preocupado também, sabe? Porque a gente tem avaliado modelos, tanto com os meus alunos, quanto eu sei que os alunos da Sandra também, e a gente vê exemplos estranhíssimos. Assim. Então, a gente tem uma pesquisa mostrando como, quando você pede para gerar uma legenda de uma foto, ele racializa mais não brancos. Quando é um branco, é só do tipo, é uma pessoa passeando no parque. Quando é qualquer pessoa de outra etnia, ele vai discriminar a etnia, vai falar qualquer etnia daquilo. Por quê? Entendeu? Aí, a gente mesmo estava... Isso para mim foi muito absurdo. A gente estava preparando os slides para ontem, e aí eu do tipo, nossa, eu quero gerar uma imagem que mostre algo equitativo dentro da saúde, dentro do tratamento em saúde. Ele gerou um grupo com brancos e negros. Todos os brancos estavam com roupas de médico ou enfermeiro, e os negros estavam com roupas de outras cores. E eu do tipo... Até quando ele tenta gerar algo equitativo, ele não consegue, sabe? E a nossa visão de mundo está sendo moldada por isso, sabe? Então, acho que quando eu penso nesses conceitos de eu quero maximizar o bem-estar de quem está com menos acesso a algo, a gente também está preocupado com isso. Não é só, não, eu quero dar saúde para a pessoa, eu quero também dar uma boa representação de mundo para essa pessoa, uma boa representação de conhecimento para essa pessoa que precisa se integrar com o que ela é, sabe? Então, acho que a minha sensação é que está nesse lugar, assim, sabe? Então, para mim é interessante e é desafiador porque a minha cabeça de engenheiro não consegue lidar, sabe? Então, eu acabo fazendo coisas que, enfim, que é a cabeça de engenheiro porque é o que eu gosto, é o que eu sou, mas quando eu vejo esses desafios, eu fico tipo, meu Deus, como é que te lida com isso e até onde a gente consegue ir? Acho que é isso. Eu não sei o quão estruturado foi a minha fala, mas, enfim, é difícil falar sobre isso. Bom. Tá, Gente, bom, então a minha compreensão de ética, eu acho que eu vou dividir em dois paradigmas, né? Tem um paradigma que eu consideraria que é o racional, que eu vou chamar de racional, né? Por esse paradigma, a gente vai pensar que as nossas orientações éticas, né, para escolha, para desenvolvimento de programas, para observação dos resultados desses programas, vai seguir alguns princípios, né, de razão, de universalidade, de norma, de objetividade, princípios que são também morais, né?
Esses princípios morais, num paradigma racional, eles estão dentro, né, da história ocidental, estão relacionados com a filosofia mesmo, né, com o conceito de ética que vem da filosofia ocidental, tanto clássica quanto moderna. Né? Então, clássica, a gente vai pensar lá em Aristóteles. A moderna, sei lá, a gente pode pegar o Descartes como exemplo, né? Então, a gente vai pensar princípios morais e éticos que fazem parte dessa racionalidade, né, do homem, né, pensado na sua individualidade mesmo, né, como sendo relativamente natural ou sendo constitutivo, né, do homem, a razão, os princípios universais de dever moral e as virtudes, né. Isso vai ser também discutido, enfim, vai ter alguns outros sentidos, mas também vai ser legislado, vai se transformar, né, textualmente, enfim, orientações nas diferentes áreas. Né? Então, o direito moderno vai falar sobre as normas jurídicas também, os direitos individuais. Né? A gente também vai ter princípios morais que vêm das religiões majoritárias. Né? Então, e a gente tem, numa base muito parecida com essa que vem da filosofia ocidental, as religiões monoteístas, por exemplo, né? Que também vão lidar com virtudes, uma moral, enfim. E as demais áreas também vão, né, das ciências modernas, também vão seguir essa racionalidade, isso que eu estou chamando de paradigma racional. Né? Então, os estudos em tecnologia, como os da computação, bioética, várias outras, né, a medicina, vão seguir essa racionalidade, esse paradigma racional. Né? Daí eu queria pensar a concepção racional de IA, de inteligência artificial, nesse paradigma, é uma concepção que vai pensar, então, esse exercício, né, moral e ético, que é individualista, que é utilitarista. Então, pegando todos esses pressupostos que acho que você já comentou, né, Marcos, e é deontológico, né, está relacionado realmente com uma moral, né, com princípios. Mas isso tem a ver com o indivíduo, né, como eu, como indivíduo que tenho essas qualidades, consigo aplicar essas éticas. Né? E, no caso, a IA, ela reproduziria essa lógica individual da ética. Né? Então, para complementar, né, esse paradigma, eu posso pensar num outro paradigma, que é o paradigma relacional. Né? O paradigma relacional já vem trazer a ideia do social, então, não mais aquilo que é individual, do que eu posso, né, entender como ética, ou como eu posso praticar individualmente ética, mas a ética que se constrói nas relações sociais, numa existência coletiva, e que é pautada em interdependência entre as partes. Né? E aqui a gente vai pensar, então, estudos sobre ética que vão para além do utilitarismo e para além de uma moral que nos constitua. Né? Essa percepção de ética, nesse paradigma relacional, está mais relacionada com cuidado, né? Não só com direitos humanos, direitos individuais, mas com cuidado, com a relação social, né, entre as partes, com os impactos que cada tecnologia, que cada ação, que cada texto, né, tem nas pessoas em produzir efeitos, né, impactar as diferentes partes. Então, a gente vai ter teorias como a decolonialidade, a democracia pela filosofia spinozana, a ecologia política, filosofias de movimentos de resistência, como o feminismo e demais movimentos, as epistemologias ou ontoepistemologias ancestrais, que vão também nos dar condições de pensar essa relacionalidade. Né? Estudos transculturais, na minha área de linguística aplicada, né, um campo em que a gente discute muito essa ética relacional. E os estudos críticos mesmo em inteligência artificial. Né? Então, vários dos textos que eu acessei, né, estudando ética sobre inteligência artificial, são dessa ossada dos estudos críticos. Né? E aí, esse deslocamento, né, da ética individual para a ética mais social, mais da relação entre as partes, tem a ver com quais partes a gente vai considerar. Né? Então, aqui, o relacional, ele também, e muito pautado na decolonialidade, nas epistemologias indígenas ancestrais, vai considerar, por exemplo, que a ética tem que ser aplicada
terra, né, a natureza. Então, nesse sentido, as nossas relações éticas, elas têm que ser pensadas entre nós, então não pode ser só antropocêntrico, né? Tem que ser pensado entre nós, mas também entre os sistemas computacionais de inteligência artificial e as pessoas, entre esses sistemas computacionais e a Terra. Então, né, para a gente chegar no sistema computacional, a gente precisa de minério, a gente precisa de petróleo, a gente precisa de água, a gente precisa de um tanto de... Isso tudo é conectado, né? Então, essas conexões, né, o impacto, então, que a produção das máquinas, a manutenção das máquinas, a utilização dessas máquinas, os impactos sociais, cognitivos. A gente tem vários estudos hoje falando sobre impactos cognitivos, motores, né, da hiperutilização dessas tecnologias por crianças, por exemplo. A gente já tem estudos falando de vários impactos motores, sociais, cognitivos, que essas incapacidade, por exemplo, de ler, né, ficar mais tempo com textos mais longos, né? Então, a gente tem uma série de impactos. Então, quando a gente pensa nesses impactos, né, que são tanto sociais, que são individuais, que são planetários, a gente pensa numa ética mais relacional. Nos dois paradigmas, a gente tem esse intercâmbio, né, às vezes vai mais para um lado, mais para o outro, mas o que eu estou trazendo hoje para a gente pensar mais é a partir dessa ética relacional, né? Então, qual é o lugar dos sistemas de inteligência artificial hoje para a nossa sociedade? Já não é um objeto, nesse paradigma, a IA não pode ser pensada como um elemento neutro, né? Ou alguma coisa que não produz muitos efeitos. Ela está produzindo muitos efeitos e então, ela não é um objeto só técnico, né? Ela tem uma construção sociotécnica, ela tem uma utilização que é social. E aí a gente vai poder chamar alguns outros conceitos que estão dentro desse paradigma relacional, como, por exemplo, a ética do cuidado, para a gente pensar também num posicionamento ético a partir do qual a gente começa a desenvolver pesquisa e desenvolver os nossos sistemas e utilizar os nossos sistemas, né? Então, a ética do cuidado, por exemplo, vem principalmente dos estudos da teoria feminista, né? Mas vai propor que a gente entenda a nossa posicionalidade quando a gente vai desenvolver os nossos projetos de pesquisa. O que é a posicionalidade? De onde eu falo? Então, eu comecei me localizando, me identificando como uma pessoa japonesa que pega essa questão, né, dessa nomeação para, a partir disso, pensar em pesquisa sobre processos de produção de sentido. A posicionalidade é entender o que você, né, o lugar social e o seu locus enunciativo para realizar as suas pesquisas, né? Então, o fato de que você é homem ou mulher, né, ou que você está na universidade ou está na iniciativa privada, isso tudo são características dessa posicionalidade e isso vai determinar o produto final das nossas pesquisas. Então, a ética do cuidado é a gente se entender que aquilo que nos constitui provoca efeitos na maneira como eu desenvolvo um programa, né? E que se eu não observar essas questões da minha posicionalidade, pode ser que eu esteja reproduzindo vários vieses, o que vão se constituir como vieses quando outras pessoas utilizarem esses sistemas. Então, eu estou trazendo a questão da ética do cuidado para pensar a nossa posicionalidade no desenvolvimento desses sistemas. Seguindo nos nossos tópicos, bom, ambos já apresentaram um pouco do que fazem, né, de pesquisa e como a ética é aplicada a essa pesquisa. E, então, agora, eu vou perguntar mais detalhadamente. Como essa ética que vocês definiram, ela está presente na pesquisa de vocês? Acho que agora eu não sei o quanto mais falar, porque acho que eu já falei bem sobre isso. Acho que eu vou só adicionar algumas preocupações adicionais, assim, que são uma coisa que eu percebo que a gente... Acho que tem um ponto inicial que eu acho que é uma preocupação que a gente sempre tem que ter quando está fazendo pesquisa, que é ser transparente com o que você está fazendo, sabe? Então, quando a gente está fazendo, mesmo coisa simples, como quando fazendo uma comparação,
eu estou realmente reportando tudo que eu fiz para fazer essa comparação? E eu estou falando algo bem ética em pesquisa inicial, porque é algo que eu acho que se conecta com isso agora também, sabe? Acho que fora isso, a gente trabalha com ética em IA, então acho que no fim acaba sendo preocupações de como que eu avalio quando tem um impacto, como que eu crio um modelo que propicia a gente melhorar as coisas. Uma coisa que acho que uma pesquisa que a gente tem feito que para mim é muito importante, que é um pouco como é que a gente busca algo que é mais justo com o passar do tempo. Porque quando a gente tem um mundo que está tão distorcido, recontorcer ele demanda esforço passo a passo. Tá? E aí, de novo, isso parte também de uma perspectiva filosófica, ética, que é algo mais menos revolucionário e mais transitório. Então, como que a gente tenta atingir algo que é mais justo aos poucos? Então, eu acho que isso acaba sendo muito como o que a gente tem pensado em ética no nosso trabalho, sabe? Então, não acho que eu preciso adicionar algo mais, eu não estou conseguindo vir nada na minha cabeça agora. Obrigado, gente. Bom, eu vou retomar um pouco das pesquisas que a gente tem feito nos grupos de pesquisa que eu lidero, né? Um é o corpo, a imagem no discurso. Então, a partir dessa perspectiva, né, de abordar linguagem e corpo nos processos de produção de sentido. E no LIA, que é o Linguagem Humana Inteligência Artificial. Né? E aí a gente aborda mais as questões relacionadas à educação linguística mesmo e utilização de IA nesse contexto. Então, uma primeira pesquisa que a gente teve foi a verificação, né, investigação sobre como os sistemas de IA estavam sendo... Isso acho que em 2019 a gente estava fazendo essa pesquisa, teria que atualizar agora. Mas uma questão que a gente tinha é como é que os sistemas de IA estão sendo utilizados para ensino de línguas estrangeiras mesmo, né? Será que eles trazem uma diferença de método? Ou será que eles trazem... Enfim, o que eles fazem, né? Nessa pesquisa de 2019, a gente identificou que não, eles estão basicamente sendo usados para gamificar, né? Então, a gamificação entrando aí nos cursos, né, de idiomas e tal, mas não tem uma alteração significativa nas formas como a gente vai entender e aprender essa língua, né? Na verdade, vai ser por competição de si consigo mesmo nesses joguinhos, né? Então, a gente entendeu que não era isso que a gente queria fazer na nossa pesquisa, por exemplo, né? Seria um uso muito limitado assim, de sistemas de IA nesse contexto. Uma outra pesquisa que a gente fez foi uma pesquisa sobre realmente o processamento da linguagem natural com um dos modelos que a gente estava testando, né, e como é que ele se comportaria com diferentes sotaques, porque, no meu caso, eu trabalho com pessoas que estão aprendendo essas línguas estrangeiras, então o sotaque é uma coisa importante, não é que a gente queira que o sotaque suma, todo mundo fala com sotaque, mas como é que esses sistemas iam se comportar com essas falas, as diferentes variedades linguísticas eram interesse de pesquisa. Depois a gente teve essa pesquisa, que também foi uma tese de doutorado, sobre as vozes em assistentes digitais, né? E aí a pesquisa sobre isso foi bem interessante para a gente entender. Não há, então, aquela pergunta que eu tinha, né? Assim, existe um conforto acústico, realmente, das frequências de vozes femininas, ou é uma construção discursiva? Né? É uma construção discursiva. E essas construções discursivas se tornam a realidade, né? Então, o fato é de que, aí vários relatórios internacionais vão mostrar que assistentes digitais são assistentes, elas não são o médico da sua imagem, elas não são o chefe, né? Então, tinha uma preferência por vozes, frequências de vozes identificáveis como femininas, né? E o que essas vozes narram nesses sistemas, nessas assistentes digitais? A gente viu vários estudos e fez várias análises também sobre as narrativas que são construídas, né, para essas vozes. E elas são vozes que são muito permissivas, são vozes, né, assim, as narrativas são construídas geralmente por pessoas que trabalham na indústria cinematográfica. Eu estou falando dessas grandes, tá, das assistentes digitais que são as mais vendidas, das grandes empresas, né?
são contratadas pessoas da área do cinema e tal para construir essas personagens, como elas vão se portar, o que elas vão responder, qual que é a persona de cada uma dessas assistentes, né? E a gente entendeu que essas assistentes elas estavam reproduzindo discursos, né, que são mais submissos, discursos que são mais pautados numa ideia de feminino, né, como servil. Tinha um forte discurso sendo praticado ali de servilidade mesmo, né, sendo, inclusive, né, muito permissivas com relação... não que elas sintam, né, as assistentes digitais elas não vão sentir-se ofendidas, né? Mas o fato é que, quando as pessoas enunciam um discurso de ódio, né, ou discursos de servilidade, para essas assistentes, as pessoas estão reproduzindo um funcionamento que é social. Então, esse funcionamento social é que nos diz de um certo tratamento que é dado para o feminino, né, na nossa sociedade. Então, a gente começou a estudar muito vieses, né? A gente chega nos estudos no nosso grupo pensando muito em vieses que são produzidos por sistemas de inteligência artificial, né? E um dos últimos estudos que a gente teve, também que foi uma tese, observava relações amorosas. Na verdade, começa com relações afetivas com sistemas de inteligência artificial eles chamam de apoio emocional, mas eles são assim divulgados como para pessoas que têm depressão, por exemplo, né? A gente achou isso super problemático, porque que lugar que esse aplicativo ocupa na pessoa? Então, a gente vai vendo casos de pessoas que só vão se relacionando com esses aplicativos. Ao longo do tempo, um aplicativo que era gratuito começa a ser um aplicativo pago. Então, você escolhe um avatar para esse aplicativo, e aí você vai na loja desse aplicativo, começa a comprar roupa para o seu avatar, começa a construir casa com o seu avatar, casa com o seu avatar, tem filhos com o seu avatar, e a sua vida afetiva. E aquele primeiro, né, motivação que leva a pessoa a usar esse aplicativo, que era a depressão, ela se transforma, né, em termos psicanalíticos, ela vai sendo migrada para essa relação amorosa com esse sistema. A questão ética que a gente vai discutir nesse estudo é, nossa, e que lugar que esses sistemas, né, vão ocupar? Como é que essa transformação de um sintoma, né, numa relação amorosa, como é que, e aí a questão ética também isso é comercial. Um dia esse sistema caiu, e as pessoas que tinham filhos com esses sistemas ficaram sem as suas famílias digitais, né, naquele mundo que elas construíram. Então, a gente vai pensar nessa ética, essa ética relacional de novo, né? Não é só o racional. O racional, né, pelo paradigma racional, a gente tem que ter todos os cuidados na construção desse sistema, né, de transparência. A pessoa precisa entender que ela está usando um sistema, está falando com uma IA, não é outra pessoa. A gente precisa ter acurácia nas respostas, coerência nas respostas. Mas, por um paradigma relacional, a gente vai pensar que ética é essa e até onde eu posso, né, concordar que esse tipo de sistema tenha esse tipo de impacto emocional, afetivo, social, né? Porque também é social, as pessoas começam a ficar nas suas bolhas e no seu conforto com os seus sistemas, e elas deixam de, né, ser um corpo social, né? Então, esses são alguns exemplos de pesquisas que a gente tem feito, mais particularmente no RIAC, a gente tem algumas pesquisas também sobre vieses, então, também retomando a questão do corpo da mulher, como o corpo da mulher é representado, e não só a questão de sexo e gênero, mas na sua intersecção também com raça, né, e nacionalidade. Então, a gente começa a fazer essas pesquisas mais pautadas em analisar tanto os dados de entrada mesmo, de bancos de dados que são usados para os treinamentos dos modelos, né, quanto os de saída. Então, como é que estão sendo gerados os produtos por IA, né? Então, a gente analisa as imagens e analisa os textos e está verificando exatamente isso que a gente está né, pontuando. Esses sistemas estão reproduzindo o pior que nós temos, porque a tendência deles é radicalizar, né, e para esses extremos de estereotipação, né, de racialização. E então a gente tem verificado como isso acontece, tanto tecnicamente, né, pelos sistemas mesmo, quanto pela linguagem humana que está sendo
reproduzida, repetida, né, praticada discursivamente nesses sistemas. Acho que era isso, um pouquinho das pesquisas. Então, dando prosseguimento, novamente, eu sei que vocês já citaram vários dos desafios, mas eu vou aproveitar, inclusive, e vou juntar acho que as duas perguntas que fazem bastante sentido. Na opinião de vocês, quais são os maiores desafios éticos em IA? Né? Uma coisa que a gente vem discutindo agora ao longo do último dia são os desafios técnicos. Né? Então, agora, eu pergunto o desafio ético em IA. E, para completar, quais são as perspectivas para o futuro que vocês veem? Quando eu comecei a pensar no maior desafio ético em IA, acho que depois eu conecto um pouco com a perspectiva do futuro. Para mim, o maior desafio ético em IA não é IA, mas é a pessoa. É quem constrói. É quem constrói, a gente ter uma boa conscientização de quem usa e assim por diante. Porque, para mim, eu tenho ficado com um incômodo profundo com o otimismo geral sobre IA. Falei isso antes, mas acho que isso conecta muito com o maior desafio, entendeu? Porque quando a gente tem esse otimismo todo, esse buzz todo, as pessoas vêm achando que vão resolver o mundo, sabe? Quem vai desenvolver quer criar um negócio fantástico que resolve todos os problemas das coisas e, em geral, a gente não consegue olhar tudo ao mesmo tempo, sabe? E aí, para mim, quando a gente pensa algo muito mais, olha, estou desenvolvendo uma solução para essa coisinha aqui, sabe? E aí a gente dá tempo de ter escrutínio sobre aquilo, dá tempo de ter cuidado sobre aquilo, que eu acho que é para mim, acho que conecta um pouco com a questão relacional que a Simone falou, e a questão do cuidado mesmo. A gente acaba tendo parece que uma síndrome de Deus até, sabe? É como se a gente pudesse criar algo e a gente fosse onisciente o suficiente para criar algo que não tem dano, sabe? Então, e eu acho que é isso que, em geral, e aí acho que para isso eu tenho feito um esforço, seja em disciplina sobre ética, seja hoje eu estou esse ano eu tirei uma pira de eu quero dar as disciplinas mais técnicas possível para as pessoas saberem do tipo, olha, tem uma infinitude de coisas que você deveria saber para você conseguir construir algo bom, nem construir algo não enviesado, sabe? Então, inclusive a popularização de IA, das metodologias que a gente pode usar para construir uma IA, a gente sai criando sem ter uma real noção de impacto de tudo que a gente está fazendo, sabe? Então, isso mistura um pouco com uma certa, talvez, inveja, porque quando eu comecei a gente tinha que fazer tudo na mão. Só que quando a gente tinha que fazer tudo na mão, a gente tinha que saber muito do que a gente estava fazendo, sabe? Então, eu acho que tem um pouco essa questão de... A minha sensação é que as pessoas estão saindo mal treinadas, tecnicamente e eticamente, para fazer IA, sabe? Para mim, esse é o maior desafio, é a formação, sabe? Se a gente forma bem, tecnicamente e eticamente, falando, olha o impacto de tudo que você tem que fazer. E, às vezes, aquela coisa que a gente tem, nas disciplinas que eu dei, eu sei das pesquisas que a Sandra também faz, que acredito que a Simone também faz. Nem sempre quem vai desenvolver uma metodologia vai conseguir ter todos os cuidados éticos, porque a gente tem lugares, nem todo mundo vai conseguir agrupar todo esse monte ideal para construir algo, mas ao menos a pessoa vai construir um bom relatório, já antecipando o que ela não olhou, o que ela não conseguiu cuidar para fazer aquilo, que é o que a gente chama os cards, né? São as ferramentas éticas. Então, o que eu tomei de cuidado na hora de construir esse modelo?
Tem vários hoje, sei lá, benchmarks que você pode usar para ver se o modelo que você está criando gera ou não algum tipo de viés. Eu rodei esse modelo, tá? O quão enviesado ele está? Reporta isso, sabe? Mostra quão enviesado ele está. Às vezes você não vai conseguir fazer o modelo ficar bom em todos os aspectos possíveis. É muito difícil. Só que você, ao reportar, a pessoa que for usar sabe o contexto que pode ser usado. E aí, acho que parte para mim, que é o maior problema é esse otimismo. As pessoas acham que um chat GPT resolve qualquer coisa da vida dela. E aí tem coisas como: que ideia imbecil criar um chat para tratar depressão. Sabe? Me desculpa, mas depressão, o meu parco conhecimento é um problema de desconexão com o outro, em muita parte, sabe? Parte do tratamento de depressão é estar com quem você ama ao seu redor, tipo, falando, ó, tá uma merda, eu sei que tá uma merda, mas a gente tá aqui, sabe? E a gente fala, não, deixa eu te isolar ainda mais e colocar para interagir com um sistema que não é um humano. Então, acho que conecta um pouco com essa síndrome de Deus que a gente tem, sabe? A gente nem para conversar com alguém que sabe sobre o assunto e sai criando. E aí a gente tem um otimismo também, que é a pessoa que está usando, tem um monte de gente vendendo como se fosse a solução de tudo, ela vai usar como se fosse a solução de tudo. Isso é profundamente angustiante, sabe? Profundamente angustiante. E aí eu acho que, com a perspectiva de futuro, é confuso, sabe? É confuso porque, quando eu olho o geral, quando eu olho a postura de empresas, a postura do público geral, e a postura até de quem é crítico à IA, eu fico muito pessimista. Porque a gente olha esse otimismo vendido, que faz com que a gente pense os problemas vão se aprofundar cada vez mais. Existem pessoas que estão se excluindo de uma ferramenta técnica que, se ela souber qual que é a limitação dela, se ela souber qual que é o uso correto dela, ela não vai ser excluída de um processo, porque a gente, não sei se tem volta, eu acho que não tem volta. E aí pessoas, por exemplo, isso acontece muito no meio artístico, em outros meios, que a pessoa olha e fala, eu não vou usar isso. Faz parte em vários aspectos, mas em outros aspectos ela está se excluindo de um ferramental que pode ser importante para ela. E aí essa auto-exclusão pode, inclusive, excluir alguém que é crítico do processo de uso e crítica e melhoria. Então, quem é crítico fala só nega, ao invés de tentar se integrar a isso, que parece ser um processo sem volta, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um otimismo por causa desse ambiente que a gente tem aqui, entendeu? Eu acho que a gente tem muitos alunos que procuram a gente interessados em pesquisar em ética, em IA. Tem as nossas pesquisas aqui também estão preocupadas com isso. E eu acho que a gente manda uma ótima mensagem para quem está ao redor da gente, sabe? E eu acho que a gente deve ampliar cada vez mais quem está ao redor da gente com essa mensagem. Então, para mim é um futuro estranho, sabe? Porque, sinceramente, eu acho fantástico o que essas ferramentas fazem. Inclusive outras ferramentas mais específicas. Só que eu não sei se isso melhora a nossa vida. Eu não sei se isso melhora a nossa vida. Entendeu? Eu estou fazendo as coisas mais rápido. E daí? Sabe? Sei lá, talvez a gente consiga atingir avanços. Sei lá, minha pesquisa está acelerada, eu consigo ter ideias mais rápido hoje. Talvez a gente consiga ter avanços, sei lá, faça com que a gente chegue a coisas que melhorem de fato a qualidade de vida das pessoas em algum momento, porque a gente tem uma criatividade aumentada, uma inteligência aumentada e assim por diante.
Mas eu não sei objetivamente o quanto isso melhora a nossa vida. Vou falar, a gente vai ter mais expectativa de vida em algum momento, talvez por causa disso. Tá, ao invés de morrer com 85, a gente vai morrer com 100. Não sei, sabe? Mas a gente é o novo mundo, é o novo mundo, é um novo processo. A gente tem que se integrar desse processo para conseguir melhorar tudo isso, sabe? Então, acho que essa é a minha sensação, assim. Acho que é mais é estranho porque eu tô aqui como se fosse um técnico na área, mas é alguém que se preocupa e trabalha com isso. Estou passando só sensações, sabe? Mas eu acho que, enfim, é o que eu tenho a contribuir. Bom, da perspectiva da linguagem, eu acho que um dos desafios é a gente identificar os vieses que nós mesmos reproduzimos, né? Por uma perspectiva discursiva mesmo, a gente vai pensar que tudo que a gente fala é por injunção. Para que eu fale essa sequência de palavras que eu estou falando agora, eu estou esquecendo várias outras que poderiam estar nessa sequência. Mas é a condição para que a gente enuncie, né? Que eu escolha palavras, né? E que eu consiga falar. Essa escolha, ela sempre vai ser enviesada. Então, não tem neutralidade aí, né? Eu sempre vou conseguir pensar num discurso que pudesse, por exemplo, identificar, né, como eu consegui fazer uma sequência de palavras para dizer alguma coisa que eu queira dizer. Então, faz parte da enunciação a gente esquecer coisas. E quando a gente enuncia, escolhe algumas palavras, a gente esquece desse lastro ideológico mesmo das palavras, do peso político das palavras, e enuncia, né? Então, isso se torna, às vezes, isso se tornam verdades universais e a gente esquece que poderiam ser outros sentidos com outras consequências, né? Então, uma primeira questão que eu acho que a gente tem avaliado nos modelos, mas também entre nós, né, como é que a gente consegue perceber os vieses, como é que a gente consegue perceber a falta de ética, né, em alguma coisa, naquilo que a gente produz, naquilo que a gente fala e também naquilo que os sistemas de IA produzem, né? Então, acho que o primeiro desafio seria a percepção disso, né? E é muito refinado isso. A gente vai pensar num ser humano que consegue fazer isso de maneira muito potente, de observar esses vieses, mas, às vezes, no desenvolvimento de um algoritmo, eu também tenho esse esquecimento e eu materializo o próprio viés no algoritmo, né? Então, essa passagem é esse esquecimento do sujeito de linguagem mesmo que reproduz alguns vieses, né? E aí a gente vai pensar o algoritmo, mas também, sim, os bancos de dados, né? Claro que se eu não tiver um cuidado com os bancos de dados, né? Se eu tiver um banco de dados que tenha predominantemente dados de pessoas brancas de determinado país, de determinada língua, eu vou ter um viés que vai ser cultural, linguístico, né? Um modo de vida, um modo de pensamento que está associado a esse grupo, né? Então, o meu cuidado acho que um desafio é não só pensar na eficiência técnica, né, de como isso vai ter bons resultados com métricas e tudo mais, mas também o que ficou de fora, né? Eu acho que seria um posicionamento de suspeição sobre tudo que eu faço, o que eu estou deixando de fora, quais outros sentidos e outros grupos, enfim, quais outras, né, coisas que eu estou deixando de fora. Então, essa sensibilidade, eu acho que a sensibilidade para a questão da linguagem humana mesmo, para os vieses e para como a gente produz sentidos é um desafio, né, uma sensibilidade para a linguagem. A da posicionalidade, como eu estava mencionando, né, de que eu também, da minha posição, vou pensar em alguns sentidos, né, a minha pesquisa vai ser determinada por isso, e, às vezes, eu esqueço que eu sou essa pessoa nessa posição e que tem várias outras posições, né, que poderiam ser contempladas também. De maneira mais ampla, eu acho que um dos maiores desafios é pensar a inteligência artificial não só com seus impactos sociais, psicológicos, emocionais, afetivos, né? O espaço que as IAs estão ocupando nas nossas vidas. Será que a gente precisa desses sistemas para fazer tudo isso? Então, não é só na criação dos sistemas, mas na utilização. Quer dizer, tem lá uma trend de fazer o avatar na estética Ghibli, sei lá. Vamos pensar em, né, coisas que
naquela semana todo mundo faz, e gasta um tantão de água, gasta um tantão de energia para fazer aquilo, mas aquilo quer dizer, então, enquanto sociedade, o que está sendo valorado, né, como é que a gente se comporta socialmente na utilização desses sistemas? Eu preciso de sistemas para fazer tudo, todas essas coisas, né? Qual é o gasto energético, qual é o gasto de minérios, né? De onde que vem esse minério para fazer os chips, de onde que vem a água, né? Então, sim, a gente sabe que é gigantesco. Só outro dia, né, só de a gente usar por favor no ChatGPT já consome uma coisa absurda em termos energéticos. Então, assim, e a gente precisa usar um chat como esse para fazer tudo isso, né? Então, assim, acho que o desafio do posicionamento ético de cada pessoa na utilização desses sistemas, e isso tem que ser abordado por nós da área da linguagem, da educação, mas também por vocês da área técnica, né? Para que esses sistemas, né, o lugar que se ocupa na sociedade mesmo, no funcionamento social, né? E acho que, principalmente, a redução do impacto ambiental, né? Então, todo o sistema que a gente produz, a gente vai ter que pensar qual é o gasto disso, como isso impacta. Porque, de novo, eu estou trazendo essa perspectiva relacional, a partir da qual o desenvolvimento do sistema ele não pode ser pensado fora das condições maiores de produção desse sistema. Então, eu preciso pensar como a produção, né, as máquinas que vão suportar esse sistema, água, energia, de onde vem isso, né? Eu preciso, outra questão que talvez, né, fosse um desafio, a gente precisa de modelos de tão larga escala, né? Larga escala significa muito mais gasto energético, né? Uma estrutura muito maior. Então, assim, eu preciso de estudo. Alguns estudos também têm... Bom, depois vocês podem... Eu estou falando aqui de quem não desenvolve programas. Mas o meu questionamento é esse, né? Então, para várias coisas, sim, né? Se eu quiser programas, sei lá, sistemas em medicina que vão mapear determinadas doenças, eu quero o máximo de exatidão, o máximo, né, de dados que eu puder para melhorar isso. Mas, para outras coisas, nesse uso, né, cotidiano de fazer memes e coisas, não seria, né, tão adequado. Então, acho que isso, impacto ambiental e a relação mesmo entre inteligência artificial, esses sistemas, e Terra, né? A gente entender também que a gente é conectado, então tudo que a gente produz vai ter um desdobramento, né, para a Terra e para uma Terra em colapso, né? Estou assumindo aqui, politicamente, que a gente está num planeta em colapso ambiental. Então, isso tem que ser levado em conta em todas as nossas ações, né? E acho que também pensar em justiça epistêmica, né? Justiça epistêmica é um termo que uma autora, Fricker, vai falar em 2007, mas quais conhecimentos, acho que um pouco na direção do que você estava falando, Marcos, qual modelo de mundo, quais conhecimentos eu faço enunciáveis, dizíveis, visíveis, reprodutíveis por esses sistemas. O conhecimento de mundo que a gente tem predominantemente nos sistemas de IA hoje, até por causa dos bancos de dados, de onde surge a IA, a tecnologia, ele é branco, do norte global, muito associado com língua inglesa. Tá? Você tem vários outros conhecimentos, né, de grupos que são minorizados, que a gente nem sabe, né? Então, justiça epistêmica, nesse sentido, seria a gente trazer, né, outras possibilidades, outras filosofias, modelos de vida, relações sociais, né? Você pode pensar a filosofia do bem viver, que é muito comum aqui para a América, né? Para as Américas, o buen vivir, mas também poderia ser Ubuntu. Você pode pensar em outras filosofias com outros modos com outros pensamentos e modos de vida que também seriam interessantes de ser trazidos para a programação mesmo, né? Então, algumas perguntas, eu sei que eu já estou terminando aqui. Algumas perguntas que eu acho que a gente poderia fazer, eu sei que tem os CARTs, por exemplo, e tem as orientações de ética, que a gente já tem, a dissertação da Jéssica fala isso brilhantemente, né, vai explicando como é que a gente tem a possibilidade de pensar a ética em todo o ciclo de produção e utilização e treinamento das IAs. Mas, primeiro, a gente precisa entender
onde estão os vieses, como é que eu faço parte da reprodução desses vieses, e também fazer algumas perguntas ao longo, né, dessa produção. Então, quem que define o que é bom, o que é útil, o que é eficiente, né? Em quais relações de poder, por exemplo, né? Quando a gente está pensando em qual modelo de mundo a gente está produzindo esses sistemas, né? Quais conhecimentos, quais noções de justiça, né? Quais narrativas a gente está reproduzindo, construindo, treinando esses modelos, né? Quais são os seus impactos afetivos, políticos, sociais, ambientais, né? Como a gente poderia incluir uma reflexão ou soluções mais voltadas para os objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo que os objetivos de desenvolvimento sustentável é uma coisa, acho que um pouco mais inteligível assim, para vários setores, né? Não só na economia, mas pensar também que desenvolvimento é esse que a gente quer, né? Que sociedade que é essa que a gente quer, então, para viver e para o nosso futuro, né? Um outro desafio, acho que seria o ensino de ética mesmo, na formação de quem é da área de desenvolvimento e também na área da educação, né? Tem que ser alguma coisa que tem que ser abordada, discutida, né? A gente tem que pensar em soluções em conjunto, né? E também como é que a gente pode pensar em educar a sociedade para usar, para se relacionar com esses sistemas, né, que a gente tem produzido, de maneira mais saudável e transformadora. Então, de novo, a ideia, eu estou pensando num planeta que está em colapso e a gente tem que fazer alguma coisa, tem que transformar, tem que... Então, como é que os nossos sistemas, como é que a nossa utilização desses sistemas, como é que a gente pode pensar em formas transformadoras para melhor, né? Com esses sistemas. Acho que são alguns dos desafios que eu penso para um momento. Por último, eu gostaria de perguntar se vocês gostariam de fazer alguma consideração final, antes da gente abrir para perguntas. Se puder, até uns 2 minutos, para a gente ter mais tempo de perguntas. Então, a gente abre para perguntas. Pode levar 2 microfones, vai precisar. Vai precisar paralisar. Tem mais alguém contigo? Vai ele? Quem é? Bom dia, parabéns pelo tema, a área de pesquisa que eu acho que é fundamental, eu acredito que seja um tema muito basilar para a construção dessas ferramentas. E a minha pergunta, eu tenho 2 perguntas que elas trazem até uma perspectiva, uma ideia de futurologia, que muitas vezes eu me deparo com algumas situações, seja na indústria, algumas vezes na academia, que fazem, às vezes, eu perder a esperança de que esse problema tenha uma solução. E eu queria entender a perspectiva de vocês, qual é o futuro disso, o que vocês esperam que daqui para frente, como a humanidade vai tratar esse assunto, já que o professor Marcos mesmo comentou que não tem mais volta em utilizar essas ferramentas, e se vocês acreditam que... Eu não acredito muito se vai ter uma solução, mas a gente pode mitigar esses problemas. Mas qual é a perspectiva de vocês em relação a isso? E, dado que tenha ou não uma solução, o que motiva vocês a continuar trabalhando nessa linha de pesquisa? Acho que eu sou um pouco mais otimista. Assim, eu entendo que tem um movimento para a utilização de IA em absolutamente tudo nas nossas vidas. Eu acho que essa é uma tendência mesmo, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre resiste. A gente sempre resiste e esses movimentos de resistência vão fazer com que a gente comece a se questionar. Quanto mais a gente, né, disseminar
os problemas que a gente enfrenta, né, que são causados por esse tipo de sistema, eu acho que a gente consegue sensibilizar mais as pessoas e as pessoas começam. Assim, às vezes são coisas que vêm da grande mídia de massa mesmo. Outro dia tinha um documentário, não um documentário, na verdade, é uma série sobre um menino aí que estava um adolescente que, né, enfim, começa a matar. Eu não sei, eu não assisti, na verdade, mas, enfim, entendo que ele estava lá no Discord, não sei que rede que era, mas que daí ele começava, né, um discurso. Então, ele entra em contato com muito discurso de ódio e tal. Então, claro, tem a questão da sociedade pensar o lugar desses ambientes, mas eles sempre vão existir. E como a gente começa a se sensibilizar para essas questões também, né? Assim, como nós, como usuários, vamos também utilizar essas ferramentas. A gente sempre vai resistir. Eu acho que a gente começa a resistir mais. Então, ao mesmo tempo que tem um movimento para aumentar demais a utilização desses sistemas, a gente também tem movimentos outros que vão pensar: vamos problematizar essas questões e vamos criar outra forma de entender isso. Então, também vai ser exponencial, eu acho, essa sensibilização, essa conscientização. Então, em algum momento, eu acho que fica melhor. Eu não sei quando, mas eu acho que vai haver esse momento em que a gente consegue fazer usos mais éticos mesmo desses sistemas. Eu vou complementar um pouco com algo que é otimista e pessimista ao mesmo tempo. Mas em que algum momento a gente vai ter uma queda no otimismo, entendeu? Porque a aposta é muito mais alta do que a gente sabe que entrega. Lógico que tiveram quebras de paradigma que fez com que eu olhasse e falasse, tá, talvez não. Mas eu acho que em algum momento vai ter uma queda nesse otimismo todo. E tem uma outra coisa que eu pensei enquanto a Simone estava respondendo, é que tem uma vantagem nessa utilização massiva de tudo, é que as coisas ficam óbvias. Então, quando um juiz toma uma decisão enviesada, ele consegue racionalizar das 1000 formas possíveis. Quando você joga isso num sistema, e o sistema é obviamente enviesado, o sistema não racionaliza. Ele pode inventar uma desculpa de forma automática, mas ele não racionaliza. Não tem como você... Então, tem coisas que têm ficado mais claras, assim, sabe? Então, tipo, se você montar um modelo que toma a decisão pelo juiz, e você sabe qual, para ele mimetizar aquele juiz, quando você for avaliar ele, você vai ver se ele é enviesado ou não. E aí você não está mais acusando a pessoa, que a pessoa consegue se defender e fingir que explica a tomada de decisão dela como se fosse imparcial. O modelo não vai conseguir. Então, a real é que a gente está numa loucura. Então, a gente continua trabalhando nisso porque a gente é apaixonado por isso, entendeu? A gente só segue. E por mais que a gente tenha dias pessimistas, dias otimistas, a gente segue. Que acho que é um pouco da resistência que a gente tem, sabe? Posso fazer aqui? Bom, obrigada, gente. É incrível. Eu acho que abrir o espaço para fazer essa discussão e ter um monte de gente querendo ouvir sobre isso já é um caminho de que a gente tem alguma consciência de que, talvez atrasada, mas de que as coisas estão erradas, né? Aí eu vou tentar trazer, adoro a discussão filosófica, mas eu queria trazer algumas questões, uns exemplos talvez mais práticos para tentar puxar esse problema. Um é que, por exemplo, nessa questão ética, e é óbvio que, juntando esse utilitarismo e esse cuidado que você trouxe, Simone, da teoria, numa situação, por exemplo, eu vou pegar um exemplo típico da indústria. A gente tem inúmeras câmeras, hoje em dia, espalhadas dentro da indústria, e e existe uma preocupação muito grande de segurança do trabalho. Você quer lá dizer que nenhuma pessoa se acidentou. E os caras querem muito, por exemplo, usar sistemas de monitoramento para detectar não uso de EPI, porque isso é uma das formas de garantir segurança no trabalho. Onde é que o individual e o coletivo entram nessa situação? Porque, na Europa, por exemplo, as leis de proteção individuais impedem que as empresas façam esse tipo de monitoramento. Eu sei que, no final das contas, na ponta, é o uso efetivo do para que você vai fazer aquilo.
Se você usasse, teoricamente, a princípio, né, só para cuidar da segurança do trabalhador, eu acho que não tem nenhum problema ético nesse processo. Mas a gente sabe que, potencialmente, o emprego pode ser outro. Então, e aí a gente tem outros usos, sei lá, robô para cuidado. Eu também não acho que... eu trabalho com robótica, mas eu não acho que os robôs necessariamente têm um problema social muito grande quando a gente não pode deixar a pessoa cuidando de pessoa e quer colocar robô para cuidar de pessoa. Mas tem algumas aplicações, como os autistas, por exemplo, em que a gente sabe que a gente tem um ganho significativo quando a gente coloca esses agentes para auxiliar no processo. Então, como é que a gente desenha um protocolo? Assim, acho que se a gente fosse uma sociedade moral e ética, por princípio, talvez a gente não precisasse discutir isso, e se o capitalismo não mandasse em tudo, essa discussão nem viria. Mas como é que a gente, como pesquisador, coloca assim, o fator base no qual eu vou me alimentar para poder decidir se faz sentido ou se vale a pena, ou até onde eu vou para poder começar ou trabalhar numa aplicação desse tipo. Então, assim, essa questão do cuidado, do utilitarismo, do individual, do coletivo, como é que a gente mensura isso nas aplicações que a gente trabalha? Porque, em última instância, pode ser que não tenha sido o que eu tenha desenvolvido diretamente, mas é o uso dele, né? Eu acho que é um exemplo, né, da segurança do trabalho, acho bem bacana, é importante ter, né? Agora, pode ser que a gente tenha esse motivo porque a gente realmente está preocupado com as pessoas, e pode ser que porque a gente vai evitar processos futuros, né? Então, câmeras em todos os lugares significa também assim, eu vou dizer que você que não colocou, então a culpa é sua, né? São os usos, né? Então, na verdade, eu acho que está no posicionamento ético da pessoa mesmo que faz o uso. A gente vai ter que desenvolver esses programas porque tem muito... Gente, eu adoro o IA, assim, não estou nem falando... Eu gosto muito, eu gostaria de ter um robô, por exemplo. Gostaria. Mas porque eu gosto da pesquisa, eu gosto dessa possibilidade, dessas potencialidades. Eu acho que é fenomenal, que a gente pode desenvolver mesmo, né? Agora, como as pessoas vão usar, aí já, né, então, vai de um momento em que a sociedade começa a se pensar mais na relação com as IAs. Nesse momento, eu acho que as pessoas estão simplesmente usando. Só usando, sem fazer muita reflexão dos impactos que isso pode trazer, né? Mas a gente tem que pensar realmente na responsabilidade do usuário, como ele vai aplicar, né? Então, claro, a gente tem que ter responsabilidade em todo o desenvolvimento, mas essa ética de como isso vai ser usado, como isso vai impactar determinado setor, vai ter que ser de quem usa mesmo, né? Então, eu acho que tem... E aí é humano, com todas as possibilidades de falha e vieses que a gente vai poder pensar. O que a gente pode dizer é assim, o programa é assim, eu posso ter várias orientações éticas. Por exemplo, se a pessoa não quiser ser filmada, não quiser, ela tem que ter o direito, né? Como eu tenho que ter o direito de não ter os meus dados utilizados pelas grandes corporações, pelas big techs, para treinar os dados, né? Como tem vários autores de vários livros que estão dizendo assim, não queria que você tivesse usado meu livro para fazer o treinamento do seu sistema. Então, eu tenho que ter essa possibilidade, né? Mas como isso vai ser usado efetivamente? Então, a gente pode ter todas essas orientações, mas as pessoas têm agência, né? Assim como a gente vai ter agência no processo de produção, é responsabilidade das pessoas. Tanto que, né, várias discussões na área de IA crítica vão dizer assim, mesmo quando esses sistemas que tomam decisões, né, jurídicas e de contratação, a responsabilidade não é do sistema, é da pessoa que usa, que está aplicando aquilo, né? Não pode dizer que o sistema de IA seria senciente, né, ao nível de entender ética. Ele não tem, é humano mesmo, né? Então, acho que o desafio maior seria pensar como o humano se relaciona com essas tecnologias e como ele se posiciona eticamente, né? Mas aí o capital, acho que tem poder de falar mais alto muitas vezes.
Bom dia. Muito interessante os assuntos aqui e também vocês estão trazendo uma multidisciplinaridade que eu acho que é fundamental em todas as discussões que a gente faz aqui, né, técnicas. Falando em aceleração, né, que a gente está fazendo coisas mais rápidas, mas a gente não está fazendo coisas em menos tempo para ter mais tempo para a gente está fazendo coisas em menos tempo para fazer mais coisas. E isso me parece completamente o sentido oposto do que, falando na nossa Mãe Terra, está nos pedindo hoje. Né? Ela está pedindo para a gente desacelerar. E a gente está com uma dificuldade muito grande de compreender e incorporar essa desaceleração. Né? E aí, isso me remete muito a essas questões decoloniais, né? Porque esses povos originários, eles têm essa conexão que a gente não tem, eu não tenho, né, com a Terra, e eu fico muito torcendo para que eles sejam representados no desenvolvimento dessas inteligências também, porque quem sabe com isso ajuda a gente a aprender um pouco mais. Né? Mas isso é só um parênteses. O que eu queria falar era desse aspecto da aceleração, a conexão que existe entre isso e essa enxurrada, essa epidemia de problemas mentais, né, que a gente está sofrendo hoje. Né? Tem um livro que ficou famoso, que é A Geração Ansiosa. Né? E aí ele começa falando um gráfico interessante, que ele mediram ansiedade e depressão em várias gerações ao longo de décadas, e as gerações mais novas, que nasceram a partir de 2010, bom, todas elas, né, a ansiedade e depressão vem crescendo ao longo do tempo, mas a aceleração, o aumento de incidência de ansiedade e depressão nessa geração mais nova, a partir de 2010, é muito maior. Eu não sei se todo mundo tem contato com essas gerações mais novas, mas ninguém dessas gerações mais novas, por exemplo, ouve mais áudio em velocidade normal. Ele sempre ouve em 1.5, 2 vezes mais rápido. Eu acho isso... Eu fico besta com isso, enfim, eu acho muito chocante. Então, falando em criar protocolos, né, quer dizer, como que a gente lida com isso? Porque eu imagino que a gente lidando aqui nas questões técnicas, existe uma relação muito estreita com o que a gente está conformando na cabeça dessas novas gerações. Eu fico até com medo, sinceramente, de um certo emburrecimento, porque à medida em que você não precisa mais ler um texto inteiro, você manda a IA resumir aquele texto para você, e você não precisa, às vezes, mais nem escrever, né? Quer dizer, como que isso afeta, e se a gente não deveria também tratar desse assunto, né? Desse assunto, de como que isso está impactando nessas novas gerações, né? Que, enfim, não estão representadas porque elas não chegaram ainda no nível de começar a produzir os sistemas de IA, né, que elas usam. Eu acho que esse ponto, para mim, acho que escapa um pouquinho do que a gente, ao menos a minha parte, eu não sei o quanto eu consigo falar, assim, sabe? Eu acho que... Eu não sei se eu estou tão pessimista assim só sobre o futuro nas questões de saúde mental e nas questões de, por exemplo, desse possível emborrecimento. Nosso cérebro é muito plástico. Muito plástico. A gente vai achar outras formas de aprender, outras formas de lidar com as coisas. E eu acho que a gente tem se adaptado como sociedade a tudo que está acontecendo também. Então, eu não... Nesse aspecto, estranhamente, eu não fico tão pessimista, assim, sabe? Eu acho que a gente tem conseguido achar outros caminhos possíveis e a gente está achando formas. A própria série que você falou da adolescência é um resultado disso, entendeu? Porque por mais que ela mostre uma realidade muito dura, é uma resistência. É uma obra que mostra aquilo para a gente falar, tá, como que a gente lida com isso? Então, a partir do momento que a gente para olhar um problema, entre muitas aspas, o problema está resolvido.
porque a gente vai achar soluções, sabe? A gente sempre acha soluções. Então, não sei, eu acho que é só... Mas a questão da aceleração, acho que... A minha sensação é que em algum momento a gente vai colapsar, sabe? A gente vai acontecer alguma coisa que a gente fala, tá, beleza, como é que a gente lida com isso agora? Porque a gente está nesse processo de aceleração há 20 anos, pelo menos, e a gente não parou. Então, não sei. Mas eu vejo esse colapso meio de forma positiva, assim. Então, acho que tem coisas acontecendo que vai chegar no momento que a gente vai mudar algumas coisas, com todas as coisas que têm acontecido ao redor. Mas, de novo, aqui eu não estou falando num papel de especialista. Estou falando só num papel de alguém que também está preocupado com isso. Eu acho que a gente não vai poder pensar sem, né? Assim, não vai ter um momento que a gente vai voltar. E eu acho que a gente tem que achar um meio termo mesmo. Isso vai, em algum momento vai acontecer. Eu acho que não vai ser também só vamos viver, né, assim, nas bolhas. Alguma coisa vai acontecer. Tanto o fato das pessoas estarem ficando doentes também já tem levado a questionamento, esses outros sintomas, né? Novas tecnologias vão dar novas doenças, gente. Isso sempre vai acontecer, né? Esforço repetitivo, depois nessa questão, agora as crianças estão usando óculos muito mais jovens também, por causa de muito tempo de exposição em tela, então sempre vai ter, né? Mas eu acho que a gente teria que ter uma coisa equilibrada mesmo nessa proposição mais relacional, de que, enfim, vamos viver com sistemas de IA e, ao mesmo tempo, vamos buscar relações mais significativas com outros seres humanos, com bichos, com a Terra, enfim. Eu acho que vai ter um momento em que a gente vai conseguir chegar num equilíbrio um pouco mais interessante entre as partes, né? Pensando que sempre vai ser interconstitutivo, né? Agora, vai ser o tempo da coisa, né? Eu acho que a gente tem esses movimentos de para baixo, para cima. Vai ser o momento da tecnologia, né? Então, assim, a gente tem, desde a Revolução Industrial, a gente tem, nossa, né? E aí, bom, agora o aquecimento global é outra questão, né? Assim, tem gente que diz que, por exemplo, não dá mais tempo, tem gente que diz, dá tempo, vamos, né? Mas a Revolução Industrial é uma que, né, fez a aceleração, por exemplo, do aquecimento global, né? Agora a gente tem as IAs. Então, o que ele está fazendo? Uma aceleração de estilos de vida, de relações humanas, de relações afetivas, né? Em algum momento a gente eu acho que vai tentar também, vai acontecer alguma coisa que a gente vai conseguir equilibrar um pouco mais, né? Mas aí a gente tem discussões de relação pós-humanas que vão pensar cognição compartilhada, por exemplo, né? Que não vou mais pensar em cognição só do indivíduo, mas a cognição feita com os sistemas de IA. Então, são coisas para a gente observar também, como daqui a 10 anos a gente vai estar em termos cognitivos junto com as IAs. Talvez seja outro processo, né? Diferente do que era para a minha geração e tal. E o que eu acho que a gente não pode chegar é no transhumanismo, que acho que era a proposta muito da cibernética, que dá origem à IA mesmo, né? Que era, vamos melhorar o corpo humano, aquela coisa do ciborgue, mas não o ciborgue eu, na relação com a máquina da Haraway, né? Aquela coisa dos corpos que não falham, que não ficam doentes, e eu acho que tem simbolicamente, né, as IAs elas ocupam esse lugar, assim, as pessoas acham que, nossa, vai resolver tudo, né? E não vai, né? Mas o que a gente tem que questionar é essa relação transhumana mesmo, né? De melhorar, de potencializar demais o humano, mas potencializar para quê? Então, acho que a discussão sobre o colapso ambiental, acho que ela pode começar, não só da sociedade, mas o ambiental, ele tem que começar a pensar por aí também, né? Não dá para ter transhumanos e ter esse funcionamento, um funcionamento de existência mesmo, né? Então, se a gente tem aumento de temperatura, vai causar muita coisa para muita gente. Então, se a gente tem um aumento excessivo de IAs, o que isso vai acontecer? A gente também, como quem produz, também tem que pensar sobre isso e dar orientações. O que vai acontecer socialmente, vamos ver. Bom dia, eu sou o Thiago.
Gostaria de fazer uma pergunta para ouvir mais a perspectiva de vocês em relação a, assim, mais uma crítica na sociologia dessa questão. A gente vê muitas correntes, né, como o capitalismo de vigilância, a colonização dos dados, o cenário geopolítico também, a disputa, né, pela tecnologia dos Estados Unidos versus a China. E, assim, a minha pergunta é, imaginando alguns cenários, né, queria saber a opinião do professor, até que ponto isso pode ser perigoso para os países mais vulneráveis em relação a ter a hegemonia desses países em relação aos nossos dados. Qual é a visão também ética em relação a como usar esses dados? E a gente percebe que ainda existe assim algumas bolhas, vamos dizer assim, em relação aos países que buscam a hegemonia desses dados, né, para ter uma hegemonia econômica, política em relação aos países, aos outros países. E se existisse, por exemplo, um grande Big Data que controlasse o planeta todo, até que ponto isso poderia ser perigoso, né, ou bom? Queria, assim, imaginando um futuro, né, saber, assim, a opinião de vocês, assim, nessa perspectiva. A minha sensação nesse caso, eu acho que o Brasil já tem tentado se posicionar nisso. Acho que tanto geopoliticamente, então a gente tenta se ligar e fomentar diversas, não é se ligar a diversas iniciativas de IA para não ficar dependente de um lugar só. E a gente tem tentado fazer um esforço de criar as nossas ferramentas aqui também. Então, eu acho que não tem um outro... É necessário fazer isso. É necessário fazer isso. Tanto uma coisa quanto outra. Porque, assim, acho que também a gente sempre imaginar que eu preciso ter tudo aqui. Para mim é um pouco... A minha sensação é que a gente pode fazer isso, mas não necessariamente é necessário fazer isso, porque é impossível a gente pensar que a gente vai estar isolado do mundo. A gente vai ter... A gente pode mudar os aliados que a gente tem em algum momento, mas se a gente consegue ver que existem diferentes lugares que está sendo desenvolvida tecnologia, a não ser que a gente se exclua de todos eles, a gente vai ter sempre acesso a alguém que consegue nos ajudar nesse aspecto. E hoje, nessa relação, ainda mais em conflito, você pode se aliar a um... esse grande Big Data é basicamente como que eu posso dizer? Um pesadelo, ao meu ver. Porque é isso. A gente pode expandir coisas, mas para quê? E aí o poder que você dá para quem tem tudo isso é muito maior do que o benefício que a gente tem como humanidade. Então, você acumular poder num ponto só é sempre o problema. É sempre o problema. Em toda a história da humanidade, os grandes problemas sempre acontecem quando você acumula poder num ponto só. Então, eu acho que... E aí acho que tem uma outra coisa também que é difícil acontecer isso de ter um só. Porque ninguém quer deixar o outro ter o poder. Então, a gente sempre tem iniciativas de rivalização. Então, dentro do mercado, você tem empresas rivalizando para tentar ser isso. E aí, em pouco tempo, a gente viu já a China fazendo isso, porque ela não quer deixar que esse ponto de poder seja os Estados Unidos. Então, todo mundo sabe que isso é um problema. Então, todo mundo tenta correr atrás para isso não ser, sabe, único. Então, é um problema que gera a própria solução, porque todo mundo sabe que é um problema. A gente não tem né, mas tem as Big Techs aí que estão controlando basicamente tudo. Então, acho que a gente precisa se movimentar enquanto sociedade. Temos que repensar nossas relações com essas Big Techs mesmo, pedir regulação, né?
a gente tem que estar atento realmente. Eu acho que cada país aí vai... Os diferentes países têm tido diferentes políticas, né? Tem alguns países que já, na África, por exemplo, que têm já também existido, impedido algumas coisas, né? Desenvolver outras tecnologias. Acho que a gente sempre vai ter esse movimento de outros grupos que vão fazer esse contraponto mesmo, né? Mas é claro que a lei de mercado ela vai ser maior. Você não acha que vai ser uma? Eu acho que a gente já está numa relação muito de... As Big Techs estão controlando excessivamente, ou quase tudo, sobre as nossas vidas. A gente viu isso com efeitos na política, em eleições. A gente tem visto isso sobre tudo, né? Com o que nos chega, o que as redes sociais alimentam, por exemplo, né? Então, eu acho que vai da ossada do social mesmo, da pessoa humana, né, dizer, vamos repensar a nossa relação. Então, é mais uma conscientização da nossa parte como usuários e aí os países tomarem atitudes, né, que vão nessa direção da regulação. A regulação estava, por exemplo, né, sendo questionada, estava sendo discutida, mas é extremamente difícil de chegar num ponto. Mas cuidado com os dados, isso tudo a gente vai ter que chegar nesse lugar, né? E a gente precisa se pronunciar sobre isso, como academia, como cientistas. A gente precisa disseminar mais essas questões, a gente precisa falar. Então, não é só desenvolver os sistemas, mas é falar sobre isso e se posicionar. No fim, é um posicionamento político que a gente tem que tomar, claro, sobre o que a gente quer, dos efeitos e dos impactos, expressando que a gente entende os impactos e quais efeitos e como a gente quer se relacionar. Então, eu acho que é um movimento de resistência humano, coletivo, que vem de políticas públicas, políticas privadas, particulares, com esses sistemas, né? Joia. Bom, obrigada pela discussão. Concordo muitíssimo com a questão do diálogo, porque, assim, ouvir vocês e nós conversarmos é muito importante para a gente ir formando as nossas opiniões, né? Mas eu vou colocar coisa aqui de um ponto de vista um pouco provocativo, porque, assim, em alguns pontos surgem essas questões de, mas para quê? Será que a gente realmente precisa disso? Será que a gente não tem que, de alguma forma, restringir essas questões? E aqui a minha provocação vai no seguinte sentido, né? A gente sabe que o nosso Sol vai explodir. Sim. É sabido que a raça humana vai ser extinta. É questão de tempo. E aí eu fico pensando assim, naqueles seres humanos que às vezes a gente se considera muito importante, né? Somos uma classe de seres vivos especiais, né? Mas no fundo não, a gente é só mais um ser, uma espécie aqui, e como todas as outras do planeta, podemos ser extintos muito rapidamente, mas vamos imaginar que essa raça humana vai sobreviver até o dia, não o dia anterior, porque nesse momento a gente já vai estar morto, né? Mas, sei lá, 10 mil anos antes desse Sol explodir. O que a gente nós hoje, devemos a essa raça humana? Assim, será que eles vão ter cobrado do passado aqui? De como assim vocês não estavam pensando em seres transhumanos assim? Como assim? Como que vocês não cogitaram isso? Assim, então, até que ponto a gente de fato tem uma escolha de perseguir essas coisas? E até que ponto a gente não está olhando muito para um período de tempo muito delimitado? Se nós estamos vivendo essa história e todas essas dores e sofrimentos que a gente está tendo é porque a gente está olhando nesse momento muito específico, né? E que existe uma outra perspectiva mais ampla, histórica, que a gente deveria estar sempre considerando, né? E um outro ponto que eu queria trazer também é que, assim, é muito fácil falar em ética e pensar nas questões como elas deveriam ser quando o mundo está em paz. Mas, quando o mundo já não está em paz, todas essas questões elas vão ser solapadas, assim, né? E aí eu acho que a gente tem que se perguntar, num mundo que não está em paz,
qual é o nosso papel? Assim, eu acho que isso é uma... hoje saiu a notícia aí de que Índia e Paquistão estão se bombardeando lá 2 potências atômicas, né? Será que o pessoal na China aqui está se perguntando de não, vamos moderar nossos desenvolvimentos em IA, porque, né? Assim, ninguém aqui quer sair para matar ninguém na rua, mas e se a gente estiver em guerra? A gente admite isso? Então, eu me preocupo um pouco com discursos que, às vezes, a gente... talvez pessimistas, realmente. Assim, eu acho que a gente tem que incutir, principalmente nos jovens, esse entendimento de responsabilidade, isso com certeza, e de que a construção das opiniões é um processo humano, dinâmico e que é feito no diálogo. Isso é uma coisa que me preocupa muito hoje em dia. Assim, a gente tem dialogado pouco, né? Os alunos têm conversado pouco entre si, né? Isso me preocupa muito. Mas eu não acho saudável a gente comprar o discurso do pessimismo mesmo, assim, porque simplesmente não é útil. Gasta-se energia de uma maneira inadequada, assim. Então, são elucubrações, né? Enfim, não sei se vocês gostariam de comentar algo também. Essa pergunta é difícil. Assim, eu acho que eu, de novo, não falo como técnico, falo como sensações, assim, que acho que a pergunta trouxe. Eu acho que eu não acho que a gente está pessimista. Eu acho que a gente está confuso. Essa é a minha sensação, assim. A gente olha e tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas que parecem legais, tem outras que não parecem legais. E aí a gente fica perdido dentro de tanta coisa. Acho que essa é a minha sensação, assim. E minha outra sensação que a tua pergunta me trouxe é uma sensação meio nihilista. Não nihilista de pessimismo, mas nihilista de a gente não tem um sentido intrínseco e a gente tenta dar sentido às coisas fazendo as coisas que parecem que fazem bem para a gente. E, a meu ver, isso resume um pouco, entendeu? Quando a gente pensa do tipo, uma civilização humana daqui a muito tempo, eu não consigo dar uma importância a isso porque, para mim, não tem um sentido intrínseco nisso. A gente permanecer vivo, para mim, não tem um sentido intrínseco. Eu, como pessoa, entendeu? Eu consigo dar sentido ao que eu faço, entendeu? E aí o que eu faço tem que dar sentido à minha vida. Então, eu não consigo pensar que eu devo algo para alguém lá na frente, sabe? O que eu tento fazer é achar coisas que são boas para fazer hoje. Quando a gente fala em ética, que eu falei que tem a ver com a paixão do que a gente faz, porque a gente quer ver as coisas melhores, a gente quer tentar sentir que a gente faz algo melhor. Isso é uma tentativa de dar sentido, sabe? E aí quando você, por exemplo, fala em vamos avançar as coisas, também é uma tentativa de dar sentido ao teu trabalho, dar sentido às coisas que a gente faz. Então a gente tem, na verdade, um conflito de sentidos. A gente tem um conflito de coisas que parecem fazer nossa vida mover. E a sociedade anda nesse conflito. Então, quando a gente sente meio pessimista com as coisas, é porque parece que esse meio pessimismo parece dar sentido ao que a gente está fazendo também. Então, é nesse conflito, seja interno, seja como sociedade, que a gente avança, sabe? Então, acho que o ponto para mim é que a gente está aqui falando, ao menos eu não falo como autoridade, eu falo como alguém que está querendo compartilhar algo com todo mundo. E aí a gente,
nesse ambiente é onde a gente tenta achar outras coisas, tenta achar outras direções. Então, acho que essa é a minha sensação, assim, sabe? A gente está falando isso porque é o que dá sentido para a gente. E aí terão outras coisas que dão sentido para outras pessoas. Mas é nessa comunicação que a gente revê os sentidos e acha outras coisas. E talvez a gente saia daqui e fale, não, os dois ali na frente falaram um monte de bobagem. E beleza, a gente segue a vida. Entendeu? É esse conflito que faz a gente andar. Acho que, para mim, é isso que você me trouxe, assim, sabe? E eu acho muito legal, sabe? Acho que é bacana. Nem sei por onde começar. Acho que ficou tão complexa, Paulo, mas agradeço pela pergunta. Acho que assim, tem as guerras com as bélicas mesmo, com bombas e tal, que estão acontecendo, e acho que na história da humanidade sempre teve alguma, né? A gente tem países que são extremamente bélicos e sempre tem, inclusive cujas economias são movidas por guerras, então elas sempre vão existir. Mas tem uma guerra digital também. Então, quais narrativas têm chegado para a gente tomar parte de um ou outro lado? Isso é uma coisa que acontece pelas redes, né, pelas big techs mesmo, que também vão aí controlando as narrativas, né? Então, esse seria o desafio maior, eu acho, a gente conseguir lidar com essas grandes narrativas, essas narrativas majoritárias que vêm das big techs e que têm relação com a geopolítica e os interesses econômicos que estão envolvidos nessas guerras, né? Mas assim, acho que a gente não deve pensar em não desenvolver ou buscar, né? Eu falei assim, não podemos chegar num transhumano assim que substitua totalmente, mas soluções inteligentes, né? Para várias questões humanas, né? Que melhorariam, acho que super ok, né? Eu não acho que é uma questão da gente... talvez assim, o pensamento sobre uma responsabilidade pelas gerações futuras não seja um que seja imediatamente... eu estou pensando numa palavra em inglês, mas que seja efetivamente ou imediatamente alguma coisa com as pessoas queiram se relacionar. Né? O pessoal da ecologia, por exemplo, tem militado com relação à responsabilidade pelas gerações futuras, mas isso não, é um discurso que não está colando. Né? Mas eu acho que a gente tem, mesmo sem entrar numa pauta, numa politização excessiva, a gente tem essa responsabilidade. Né? E isso muito espelhando o que a gente está vendo agora. Assim, do jeito que está agora, não está bom. Né? A gente está numa sociedade que está também, essa falta de diálogo, uma sociedade que está com outro funcionamento a partir dessas tecnologias, que nos diz que também não está bom. Né? A gente comentou das questões dos sintomas. Né? Então, enfim, a sociedade está, de certa forma, doente, assim como a Terra também está doente, e com essas guerras a gente vai ficar pior. Né? Mas, então... Pensando que não está bom para a gente hoje, né, se a gente desenvolve um sistema para ficar trabalhando menos, mas trabalha muito mais, e é isso que aconteceu mesmo. A gente, né, eu que sou mais velha, eu posso pensar, nos últimos anos eu tenho trabalhado muito mais com essa... Por quê? Eu tenho essas tecnologias do que menos. Né? Então, a gente vai ter que pensar hoje, espelhando hoje, não está bom. Então, a gente vai poder tomar posicionamentos com relação a isso. Né? E isso tem desdobramentos para as gerações futuras. Então, acho que assim, talvez o discurso da responsabilidade geracional não cole muito, né? Mas como está, também não está bom para todo mundo. Então, essa sensibilidade, o fato de que mudanças, transformações sociais, tecnológicas, transformações afetivas, emocionais, têm que acontecer, eu acho que já é do que a gente mesmo vai propor aqui. Né? Então, nesse extrato histórico. E aí as consequências, né? Assim, mas talvez a gente não pense conscientemente, mas a gente tem em nós, eu acho, essa percepção de mundo que também é importante, né? Talvez a gente não precise tomar essa posição. Acho que politicamente seria interessante a gente ter, né, uma política de vamos pensar desenvolvimento de sistemas de IA com responsabilidade pelas gerações futuras. Seria uma proposição muito importante, né? Mas talvez não cole muito para o mercado, não cole muito para
Mas o que isso significa para nós hoje? Melhora a nossa sociedade hoje? Então, acho que a gente começar daquilo que a gente tem agência, né? Das políticas internacionais, talvez a gente não tenha muita agência, mas aquilo que a gente agencia das pequenas coisas, eu já acho que provoca grandes ações. Então, eu vou mais ou menos por aí, né? Aquilo que a gente consegue com os nossos trabalhos de formiguinha mesmo. Perfeito. Bom, então vamos encerrar a sessão. Agradecer novamente